Hoje eu vou te mostrar como Steven Universo pode esconder temas muito sinistros e assustadores por baixo da superfície de amizade, amor e redenção. Convenhamos que não é de hoje que algum desenho animado aparece aí trazendo alguns assuntos adultos, mesmo que amenizando um pouco os impactos da narrativa, né? Justamente pelo público, as crianças. Mas eu acho que é quando nós estamos mais velhos, percebemos o peso de muitas das cenas e falas que quando a gente era criança não dava para captar a totalidade dessas ideias, que são bem profundas. E hoje a gente não vai só arranhar a superfície, a gente vai mergulhar fundo no que é para mim o conceito assim, mais perturbador de toda a série, e não só de Steven, mas de vários outros desenhos. É um verdadeiro pesadelo psicológico que mora no centro da Terra. Sim, eu tô falando da Drusa. Imagine que debaixo dos seus pés, a alguns quilômetros sem fim de terra, existe uma arma geológica pronta não só para te aniquilar, mas varrer toda a vida do planeta Terra. É assustador, né? E assim, essa sensação de ameaça invisível e gigantesca não é tão diferente do que a gente está vivendo no mundo atual de hoje em dia, mas enfim. Antes da gente mergulhar no pesadelo que é a Drusa, a gente precisa entender e recapitular sobre o que é o estilhaçamento. Em Steven Universo, as Gens são seres alienígenas que nascem de pedras e minerais. Os corpos físicos das Gens são projeções de suas pedras, e por isso que elas são praticamente imortais, né? Danos severos no corpo não as matam, já que praticamente o poder dela vem justamente da pedra. Mas se essa pedra for completamente comprometida, nesse caso estilhaçada, né, reduzida a pedaços, o corpo físico dela nunca mais vai se manifestar. E em outras palavras, né, ela praticamente morre para sempre. E no universo do desenho, a tirania das diamantes do planeta natal não tolera a desobediência, né? E qualquer gen que saia da linha e qualquer forma de rebeldia é completamente estilhaçada. É a pena máxima, o fim da existência. Agora imagina uma ditadura alienígena completamente totalitária e que tá na beira de uma guerra contra rebeldes de uma das colônias do planeta natal instauradas na Terra, que por não se adequarem ao sistema das diamantes e não se adequarem, né, aos papéis que são impostos a elas e não aprovam a colonização do planeta Terra, se transformam em inimigas das diamantes, traidoras. Em meio a uma guerra na Terra, imagine em todos esses anos, décadas, eras de controle das diamantes, quantas gens não foram simplesmente estilhaçadas. Agora vamos voltar para de onde eu comecei tudo isso. Imagine uma arma geológica abaixo dos seus pés, pronta para eclodir. Isso não é uma bomba. Isso é o sofrimento em sua forma mais pura. A agonia de milhões de gens estilhaçadas com seus pedaços separados. É simplesmente a dor de milhares de mentes forçadas a se fundir em um só único ser, monstruoso e instável, pronto para eclodir a qualquer momento em um novo corpo. Isso é o que o governo totalitário das diamantes estava preparando por muito tempo. A Drusa, um ser amalgamado feito de diversas partes de pedras estilhaçadas. As almas dessas gens que buscam reformar um novo corpo a todo segundo em turbulência. Elas são completamente instáveis, são seres forçados a fazerem parte de um plano muito maior, no qual não fazem a menor ideia do seu objetivo, a destruição da humanidade. É a perda total da individualidade. Então imagina o número de gens estilhaçadas que no meio dessa junção maluca não tenham sido gens que lutaram pela Terra e lutaram contra o governo totalitário das diamantes. E não é irônico que essa arma, criada simplesmente para destruir e colonizar de uma vez por todas o planeta Terra, seja feita de restos daquelas que foram destruídas pela mesma ideologia. Ou seja, muitas dessas gens envolvidas na Drusa, essas gens estilhaçadas, lutaram pelo planeta Terra
para a proteção do planeta Terra contra as diamantes, e muitas delas agora fazem parte de um plano de dominação completamente maligno, que é tudo contra o que elas queriam e o que elas lutaram. Talvez muitas delas foram vítimas diretas da brutalidade da guerra na Terra. Elas viveram o horror no campo de batalha, viram suas companheiras caírem, suas vidas serem violentamente interrompidas pela ira das diamantes. Todo esse desespero, a violência que sofreram e o pânico de terem as suas essências fragmentadas ecoam agora em cada pedacinho, em cada alma, alimentando a instabilidade e a agonia da Drusa. Psicologicamente, a Drusa é praticamente a personificação do trauma coletivo de uma guerra genocida. Pense como um trauma pode se manifestar em um único indivíduo e multiplica isso por milhões. A Drusa é praticamente um gigantesco ataque de pânico. Mas então, existe uma forma de confrontar essa massa de sofrimento? É nessa parte que o Steven, com seus poderes empáticos, ele faz o que poderia ser o impossível, né? Ele mergulha na mente da Drusa e praticamente se afoga nas milhões das almas encarceradas nessa prisão. Ele tenta isso para tentar se comunicar e para mim é um dos momentos mais assustadores da série, porque para quem assistiu é praticamente bizarro. A gente vê que pro Steven é um processo completamente exaustivo e assim assustador. Imagina para uma criança de 14 anos tendo que ver e ouvir tudo aquilo, né? Ele não luta contra a Drusa, ele se conecta com ela e ele convence, né, as milhões de partes a se entenderem de alguma forma, porque aquilo tá prestes a eclodir. É aí que o Steven consegue embolhar a Drusa inteira e ela praticamente ganha uma nova forma de existência, né? Mas ela é praticamente adormecida. Mas no fim, a Drusa ela não foi detida ou destruída. Até porque não tem como destruir o que já está quebrado. Mas o que seria mais ético? Destruir e acabar com o sofrimento daquelas almas sem salvação? Ou encontrar uma forma de adormecer o grande monstro que poderia surgir dela? Ela ainda está lá, consciente, mas adormecida em uma bolha gigante. É praticamente uma solução temporária, né? Porque a gente vê que no futuro da série essa bolha não adianta muita coisa. É porque quando o Steven faz aquilo, ele não tem a total certeza de que isso vai dar certo, sabe? É o que temos pra hoje. E por muito tempo ele vai conviver com a ameaça, né, da emergência que perseguiu ele por muitos episódios. E o Steven carregou o peso dessa responsabilidade. E isso me faz pensar muito sobre uma reflexão muito pessoal minha. Que muitos problemas da vida, né, traumas pessoais, conflitos, crises, nem sempre tem uma cura definitiva. No fundo nós sabemos disso, mas a gente não admite. E a solução é gerenciar e ter um esforço, né, contínuo para controlar isso por muitas das vezes durante a sua vida inteira. Ou então praticamente conviver com essa ansiedade de que algo muito pior pode eclodir, pode explodir a qualquer momento. I'm a fraud. I'm a fraud. I'm a monster. Essa analogia que se aprofunda de uma forma que o Steven só vai entender mais pra frente nos episódios. E muito pra frente, tá? Eu tô falando do Steven Universo Futuro, que é a série Epílogo. Talvez Steven não tenha percebido na Drusa um reflexo assustador da própria vida dele. O grande dilema dele de ter que lidar com um acúmulo esmagador de responsabilidades e traumas que não eram nem dele. A pressão de salvar o mundo, de resolver o problema de todo mundo, de carregar o legado da sua mãe e, né, as culpas pelas ações da Diamante Rosa. Tudo isso se aglomerando dentro dele, assim como as gems na Drusa. Essa sobrecarga na mente de criança dele, de adolescente, né? Os traumas das experiências horríveis, né? Eles poderiam, de alguma forma, eclodir a qualquer momento, assim como a Drusa. Era algo que ele não esperava, mas é justamente o que acontece exatamente em Steven Universo Futuro, onde ele tem os ataques de PTSD dele, né? No fatídico momento que ele literalmente perde a cabeça, se transformando em um monstro gigante, que é praticamente uma manifestação física de todo o trauma e sobrecarga que ele carregou por muitos anos, e muitos anos mesmo, tendo que lidar
com todas as coisas sinistras e bizarras que aconteceram na vida dele. E assim como a Drusa, né, sendo uma fusão amalgamada de pedaços incontroláveis que queriam reformar, né, e enfim, virar um monstro gigante capaz de destruir a Terra. Assim como ela representa um trauma coletivo, o monstro do Steven era literalmente a representação da sua dor individual. E pra mim, a Drusa pode ser uma alegoria, né? Uma das muitas alegorias dos traumas massivos que os personagens de Steven Universo passam. A perda da individualidade sob opressão. O fardo das soluções temporárias. A Drusa, de certa forma, nos faz confrontar a ideia de que nem toda dor pode ser consertada, apenas contida. E nos lembra que, às vezes, os maiores monstros são aqueles que carregamos dentro de nós, os que são criados pelas feridas do passado. Essa é a Drusa, um dos muitos conceitos que elevam o Steven Universo muito além de um simples desenho infantil. Eu gosto muito de como Steven Universo discute temas pesados de forma muito brilhante e sutil. Para mim funciona muito pensar sobre a vida quando tô assistindo Steven Universo. E você, o que você acha disso tudo? A Drusa te assusta mais agora? Se você quiser, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo, se você tem algum ponto a adicionar sobre essa minha analogia e essa minha viagem. E se você curtiu, né, justamente essa análise, não esqueça de dar um like, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque eu tô planejando muitos vídeos aí, esse é só o meu primeiro, mas eu quero fazer muitos vídeos nessa vibe e ver o que dá certo. Então não deixe de me acompanhar, tá bom? Até mais!